de mortos a vivos. Vai aparecer já já para você aí. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Ele será o texto da nossa atenção nessa noite. Nós vamos ver os versos de 1 a 10 de Efésios capítulo 2. Se você está percebendo, desde o início do culto, cada leitura, devocional, as canções, todas elas estão andando numa mesma direção. Isso é o que nós chamamos de liturgia, quando a liderança vai dirigindo, ou encaminhando a igreja para um só pensamento, para que tudo que aconteça no culto tenha uma mesma direção e a gente saia pensando sobre o todo, E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar a nós por meio da sua palavra, e eu espero que, para a glória de Deus, eu possa me tornar claro nessa comunicação, e você aí, irmãos, adore a Ele também ouvindo, Nós vimos isso inclusive hoje pela manhã, que ouvir é uma das formas de adorar a Deus, então que todos nós possamos fazer isso agora para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, diante de nós está a Tua palavra, e nós pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor se revele a nós por meio dela. Vai destravando, ó Deus, o nosso entendimento, vai abrindo os nossos olhos, vai, ó Deus, destapando os nossos ouvidos, para que nós compreendamos o que o Senhor quer nos falar nessa noite, e que todos nós, ó Deus, sejamos abençoados nessa noite, ouvindo Tua palavra, mas meditando nela, e que, ó Deus, as reflexões que nós tirarmos aqui por meio dela, ao sairmos por aquela porta, possamos pô-las em prática, e que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado através dessa prática, e que também pessoas sejam abençoadas e alcançadas como resultado, Deus, da manifestação do Evangelho por meio de nós pregado e vivido. Eu oro, Deus, nessa hora por mim, para que eu comunique bem as Tuas verdades, e oro pela Tua igreja, por cada um dos meus irmãos, que ouçam por fé, e que, ó Deus, recebam como uma terra bem preparada, que recebe uma semente para o cultivo de um grão. Deus, eu oro nesse sentido muito grato, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Vai aparecer uma foto para você aí. Deixa eu começar pedindo que você imagine essa cena. Imagine um corpo sem vida diante de você. Essa pessoa começa a falar, reage. Você precisa tentar, Você está diante ali daquela pessoa, não é o morto que vai falar, É você, como se você estivesse diante dele falando. Reage. Você precisa tentar
levanta, faz um esforço. Você acha que daria jeito? Não importa, irmãos, o quanto alguém insista com o morto. Não importa o quanto ele fale com aquele morto. Não importa o quanto ele tente incentivar aquele morto. Não há uma resposta daquele morto. Porque o morto não reage. O morto não melhora. O morto, irmãos, não se levanta sozinho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido exigir esforço de alguém que está morto? A resposta clara e objetiva é não. Não faz sentido. Mas, no entanto, irmãos, muitas vezes é exatamente assim que nós tratamos a vida espiritual. É assim que muitas vezes nós tratamos a vida espiritual. Nós falamos sobre mudança, nós falamos sobre transformação, falamos sobre viver uma vida diferente. E sem perceber, irmãos, nós pensamos que isso vai acontecer simplesmente com mais um esforço, com mais uma disciplina, com mais uma tentativa. Mas, irmãos, será que essas ações, elas resolvem o problema? Semana passada, irmãos, em 1 Tessalonicenses, nós vimos que uma vida transformada, uma fé que gera ação, um amor que produz uma entrega, uma esperança que persevera mesmo diante das adversidades. Isso se aplica, irmãos, aqui. É provável que o natural seja nós dizermos: é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer com que minha fé produza frutos. Mas se a gente for honesto, irmãos, nem sempre essa é a nossa realidade. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo frequentando uma igreja regularmente, mesmo desejando mudar, um desejo honesto, ainda sofremos os efeitos do pecado. Ainda lutamos muitas vezes, irmãos, contra os mesmos desejos pecaminosos. São os mesmos padrões que insistem em viver conosco sempre. E o óbvio é pensar, irmãos, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar mais. Mas, irmãos, Efésios 2, o texto que nós acabamos de ler, nos mostra que o problema é mais sério do que nós imaginamos. Paulo até vai falar, irmãos, sobre comportamento na segunda metade da carta. Quem sabe um dia, espero que Deus nos dê a graça de fazer um estudo completo em Efésios. Faremos, se Deus assim nos permitir. Mas ele não começa dando instruções. Ele vai fazer isso na segunda metade da carta. Ele não começa dizendo o que nós devemos fazer. Ele começa, irmãos, mostrando quem nós éramos. No primeiro capítulo, ele mostra quem Deus é. E como a Trindade que está envolvida na salvação trabalha cada um dentro do seu aspecto ali, dentro do plano. Deus faz uma coisa, Jesus faz outra, o Espírito faz outra, ou ainda ali naquele escrito, ainda pensando na segunda pessoa da Trindade que viria a ser Jesus. Ele começa mostrando quem nós éramos. E a forma, irmãos, que ele usa, ela é muito forte para nós. Nós estávamos mortos. E se isso é verdade, então a questão da vida cristã, irmãos, não é tentar melhorar. É entender que algo milagroso precisa acontecer. Porque transformação, no sentido bíblico, não é um ajuste. Não é um ajuste que a gente faz, não é uma reforma. Não é uma melhora. É vida onde antes havia morte. É Deus fazendo aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. É isso que Efésios 2, de 1 a 10 vai nos mostrar, meus irmãos. Fazendo uma ponte, na semana passada nós vimos como uma vida transformada, ela se manifesta. E hoje nós vamos entender de onde ela vem. De onde vem essa vida transformada? Porque a vida transformada não começa no homem, ela começa em Deus. É isso que a gente vai ver hoje à noite. Como sempre, nós vamos ter a nossa grande ideia. Peço que você acompanhe aí no seu boletim. Talvez ela vá aparecer ali também, na nossa TV. Ela diz o seguinte: a vida transformada só é possível porque Deus, pela sua graça, nos tirou da morte
e nos deu vida em Cristo para vivermos para Ele. De novo, a vida transformada só é possível porque Deus, que pela sua graça nos tirou da morte e nos deu vida em Cristo para vivermos para Ele. Os nossos pontos hoje, eles vão ser como que fosse uma frase completa repartida. Se você ler aí, já do início aí, a gente poderia ler: mortos no pecado, Deus nos deu vida pela graça para viver uma nova vida. E eu reparti essa frase em 4 pedacinhos que vão dirigir o nosso pensamento. Primeiro nós vamos ver mortos no pecado, versículos de 1 a 3. Quero que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo novamente a leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo começa então, irmãos, descrevendo quem nós éramos. Ele direciona o nosso olhar para a nossa condição. Vocês estavam mortos, é assim que ele começa. A palavra que ele escolhe aqui, irmãos, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo ela é muito precisa. Morte espiritual descreve a ausência de vida diante de Deus. Morte descreve a ausência de vida diante de Deus, ou então, sem resposta ao chamado de Deus, sem inclinação verdadeira para buscá-lo, sem capacidade de produzir vida espiritual por conta própria. Essa condição, irmãos, alcança todas as áreas da pessoa. O entendimento não percebe corretamente as coisas de Deus. A vontade não se submete a Ele. Os afetos não se inclinam para o que é santo. E aí, meus irmãos, no versículo 2, Paulo nos mostra como essa condição de morte se expressa na prática. Olha o que ele diz: nos quais costumavam viver. Existe um modo de viver, irmãos, que acompanha essa condição. Até parece que a vida segue seu curso normal. Família, estudos, trabalho, decisões, planos. Mas o que Deus, irmão, por meio de Paulo está nos dizendo é que sem Ele, essa rotina é só rotina. Essa vida segue uma direção definida. Quando seguiam, versículo 2 ainda, a presente ordem deste mundo. O mundo aqui, irmãos, aponta para um sistema organizado sem Deus. Valores são formados longe da verdade de Deus. Prioridades são estabelecidas sem reverência a Deus, ou sem referência de Deus. O que Deus reprova, irmãos, passa a ser tratado como normal. E o resultado, meus queridos, é esse padrão. Ele molda a forma da gente pensar e viver, ou das pessoas pensarem e viver. E é isso que Paulo, irmãos, fala. Ainda no versículo 2, ele diz: quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Existe, irmãos, uma atuação espiritual. E ele continua dizendo: o Espírito que agora está atuando. Essa atuação, irmãos, é uma atuação contínua. Ela não depende da nossa percepção, da nossa consciência. Ela se manifesta na condição de vida longe de Deus. O homem longe de Deus, meus irmãos, reflete no seu estilo de vida que realmente está longe. É como alguém disse: a árvore sempre entrega o fruto da sua natureza. E o que nós vamos ver, irmãos, é que essa não é uma condição isolada de uma pessoa. Olha o que diz o versículo 3, porque Paulo amplia esse diagnóstico. Ele diz: anteriormente, todos nós também vivíamos. Inclusive, Paulo se inclui nesse diagnóstico. Essa condição, irmãos, ela é universal. Todos estão dentro dessa realidade. E Paulo mostra, irmãos, que essa escravidão também ela é interna. Ele continua no versículo 3, dizendo: satisfazendo as vontades da nossa carne. Nós estávamos nessa condição, satisfazendo as vontades da nossa carne. A carne aqui, irmãos, aponta para a natureza humana caída. Desejos seguem uma direção, inclinações levam a escolhas, pensamentos da mesma forma.
Pensamentos moldam nossos lábios, pensamentos moldam nossas mãos, pensamentos moldam nossos pés, nossas ações, irmãos. O que pensamos, o que falamos, o que agimos. Inclinações levam a escolhas. Ele segue ainda no versículo 3, dizendo, seguindo os desejos e pensamentos. A mente, irmãos, participa ativamente desse processo. O homem passa a organizar a vida em torno de si mesmo. Ele justifica suas escolhas. Ele, por si só, define o que é certo, o que é errado, o que ele gosta, o que não gosta, o que lhe satisfaz, o que não lhe satisfaz. E Paulo conclui, irmãos, ainda no versículo 3, dizendo, éramos por natureza merecedores da ira. Essa era a condição do homem, e essa é a condição do homem diante de Deus, ou sem Deus, debaixo da ira de Deus, meus irmãos. Por natureza, indica algo que pertence à própria condição humana caída. Enquanto eu estudava, eu li o que alguns homens pensaram sobre o texto, e eu coloquei alguns pensamentos dele durante a nossa mensagem. O primeiro que eu queria mencionar era Jonathan Edwards. Jonathan, pensando sobre esse assunto, ou sobre esses primeiros versículos, ele disse o seguinte: o homem natural não está apenas enfermo no pecado, mas morto nele. Não apenas em perigo da ira, mas sob a ira, sobre ela. Não apenas carecendo de ajuda, mas totalmente incapaz de ajudar a si mesmo. Quando essa compreensão chega a nós, irmãos, enquanto ela não chega, ela impede que o Evangelho seja reduzido, ou ela faz com que o Evangelho seja reduzido a um complemento para a vida. O Evangelho traz vida, irmãos. O Evangelho muda a nossa condição. O Evangelho muda o nosso status. Sabe quando a gente muda lá a nossa foto do status do WhatsApp ou de uma rede social? O Evangelho muda nosso status. Eu quero aplicar esse ponto, irmãos. Esse texto direciona o olhar para a raiz do problema. A condição humana, irmãos, não se envolve com ajustes externos. Mudanças de comportamento até podem acontecer. Hábitos podem até ser reorganizados. Boas decisões podem ser até tomadas. Mas ainda assim, irmãos, a vida espiritual dessa pessoa continua ausente e sem a ação de Deus. Não existe neutralidade. Nós vimos agora há pouco no nosso devocional e vimos hoje de manhã também. Ou a pessoa está viva em Cristo, ou ela permanece em seus pecados. Não existe em cima do muro. Isso porque o pecado, irmãos, precisa ser entendido como uma realidade que controla, que molda a vida. Ou a pessoa está viva em Cristo, ou ela permanece em seus pecados. Essa é uma condição, irmãos, muito séria. Ela é muito séria, pois, como sabemos, o pecado domina desejos. O pecado domina pensamentos. O pecado domina nossas escolhas. Essa é uma questão muito, muito séria, irmãos. Em outras palavras, o pecado faz um estrago em nossa vida. Por isso, irmãos, a transformação não começa com o nosso esforço. E Paulo, então, agora, ele fala como acontece essa mudança. Ele diz, Deus nos deu vida. Quando nós estávamos sendo guiados por nossos desejos, por nossas vontades, em outras palavras, quando nós estávamos mortos, como aquele rapaz daquela foto apareceu, Deus nos deu vida. E o texto no capítulo 4, que eu gosto muito, na nossa versão ele diz todavia, em outras versões ele diz, mas Deus, agora Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo.
Depois de descrever nossa condição, irmãos, Paulo muda a direção de sua fala. E então ele diz, todavia, mas Deus. Essas duas palavras, irmãos, mudam o rumo do texto. Todavia Deus, irmãos, nos informa de quem é a iniciativa de mudar a condição do homem. Como nós vimos no ponto anterior, a mudança poderia começar no homem por motivos óbvios. Ela nunca poderia começar nos homens por motivos óbvios. Esse homem está morto, e esse morto não consegue fazer nada. Então Deus começa, Deus toma a iniciativa. E aí, irmãos, seguindo o texto, Paulo explica o que motivou essa iniciativa. Sua misericórdia. Misericórdia, irmãos, aponta para a compaixão de Deus diante de nossa miséria. Deus vê a condição do homem, então Ele age. E como Ele age? Pelo grande amor com que nos amou, versículo 4 ainda. O amor de Deus que nós acabamos de cantar, irmãos, aparece como motivação. Não há mérito sendo considerado aqui. O que há, irmãos, é a ação de Deus que nasce de quem Ele é. E aí no versículo 5, Paulo faz o contraste para evidenciar o mérito divino. Quando ainda estávamos mortos, a ação de Deus acontece enquanto a condição ainda era a morte. Não há, irmãos, da nossa parte, da parte do homem, nenhum aceno inicial. Também não houve nenhuma melhora gradual na condição desse homem, nenhum movimento em direção a Deus, nada que pudesse motivar ou dar um motivo para Deus, para derramar essa misericórdia. E então, irmãos, vem a dádiva, vem esse presente, versículo 5, deu-nos vida com Cristo. Aqui, irmãos, é o coração, aqui é o ponto principal. Deus não apenas oferece uma ajuda, Ele comunica vida. E essa vida está ligada diretamente a Cristo. Paulo, irmãos, indica que o que valida essa união, o ministério de Cristo, redefine a realidade do homem. E Paulo, irmãos, reforça isso com uma frase que aparece quase como um parêntese. Ele diz, pela graça sois salvos, versículo 5. Ele antecipa algo que vai desenvolver mais à frente. A origem dessa nova vida está na graça de Deus. Tudo é pela graça, irmãos. É esse favor imerecido. É esse poder dinâmico de Deus que nos capacita a desejar e a fazer o que nós não desejaríamos e faríamos de forma natural. É uma dinamite, é um poder sobrenatural que nos atinge como uma flecha que atinge o alvo. Deus vem ao nosso encontro por causa da sua misericórdia, motivado por seu amor, e atinge, ó Deus, irmãos, o nosso alvo. No versículo 6, Paulo continua, Deus nos ressuscitou com Cristo. A linguagem aqui, irmãos, acompanha a obra de Cristo. Cristo ressuscitou e nós somos incluídos nisso. E com Ele, versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso aqui aponta para a nossa posição. Não é apenas uma mudança interna. Existe uma nova realidade no âmbito espiritual. O novo homem passa a ter uma nova posição diante de Deus, unido a Cristo, aceito em Cristo, participando daquilo que Cristo conquistou. Com qual objetivo, meus irmãos? É o que ele diz, continua no versículo 7, para mostrar a incomparável riqueza da graça desse Deus. A salvação tem um objetivo maior. Deus está, irmãos, revelando algo maior. Ele está revelando sua graça, Ele está revelando sua bondade, Ele está revelando sua generosidade. E o mais impressionante, irmãos, é que isso não é momentâneo. Ele fala nas eras que hão de vir, no versículo 7. A obra de Deus na salvação será evidenciada na vida eterna. E tudo garantido em Cristo. Versículo 7 ainda. Cristo, irmãos, está no centro de toda essa obra. Um outro pensador, um outro teólogo, agora Thomas Watson, ele disse o seguinte: assim como Deus criou o mundo do nada, Ele criou vida onde antes não havia nenhuma. A graça nos
não reforma apenas, ela vivifica. Assim como Deus criou o mundo do nada, Ele cria vida onde antes não havia nenhuma. Isso reforça, irmãos, essa ideia de que a salvação não é um ajuste, é uma nova vida. Eu quero aplicar esse ponto, meus irmãos. Esse trecho, irmãos, nos redireciona, ou redireciona a nossa atenção para a ação de Deus. A vida começa quando Deus age. E porque Deus age, irmãos, isso traz implicações muito significativas para nós. A salvação não depende da nossa capacidade humana. E eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para você. A salvação, irmãos, ela não se apoia no nosso desenvolvimento, no nosso desempenho. Ela não se sustenta no nosso mérito ou em qualquer mérito. Ela nasce da misericórdia de Deus. Mas salvação também, irmãos, muda a forma como esse homem, agora convertido, enxerga a si mesmo. A nova vida faz com que esse homem abandone o controle de si mesmo e o entregue àquele que o salvou. A posição diante de Deus foi alterada. Isso afeta, irmãos, nossa identidade, nossa segurança e nossa direção. O problema é que muitos ainda vivem como se estivesse na antiga condição. Infelizmente, irmãos, crentes vivem como se ainda estivessem como mortos. Alguns crentes. Alguns carregam culpa. Outros vivem como derrotados. Outros agem, irmãos, como se ainda estivessem presos. Mas Paulo, irmãos, está mostrando, Deus está falando por meio de Paulo, nos mostrando que houve uma mudança real. Deus deu vida, Deus ressuscitou. Essa é a nova realidade do crente. Essa é a sua nova realidade, meu irmão, minha irmã. A vida transformada existe porque Deus nos deu vida com Cristo, quando não havia vida em nós. E como é que Ele fez isso? Pela graça. Terceiro ponto. Pela graça. Versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Depois de mostrar que Deus deu vida, irmãos, quando ainda estávamos mortos, Paulo agora vai explicar como essa salvação acontece. Ele quer, irmãos, que não reste nenhuma dúvida. Por isso ele diz, pois vocês são salvos pela graça, versículo 8. A palavra graça aqui, meus queridos, aponta para algo que não é conquistado. Graça é algo que não é conquistado. Graça, irmãos, descreve a ação de Deus em favor de quem não merece. Desculpa dizer isso para você, mas ao mesmo tempo dizer para mim, nós não merecemos a salvação, meus irmãos. Nada no homem move Deus a agir dessa forma. Nada no homem motiva essa ação de Deus. E Paulo, irmãos, usa um tempo verbal que indica algo que já foi realizado. Vocês são salvos. A salvação nasce inteiramente da iniciativa de Deus. E Paulo, irmãos, usa um tempo verbal que indica algo que já foi realizado antes mesmo de acontecer. Não é uma possibilidade. Não é algo que talvez possa acontecer, não é algo incerto. É algo concreto, irmãos, para aqueles que estão em Cristo. Nesse mesmo versículo, Paulo continua por meio da fé. A fé aparece como um meio. Ela não é apresentada, irmãos, como algo que produz a salvação. Ela é o instrumento pelo qual o homem recebe aquilo que Deus fez. A fé, irmãos, olha para si mesmo. Ela não se apoia no desempenho pessoal. Ela não se apoia no mérito. Ela se volta para Cristo. Ela confia na obra de Cristo, ela descansa na suficiência de Cristo. E então Paulo acrescenta uma frase, irmãos, dizendo, e isso não vem de vocês, versículo 8 ainda. É como se ele dissesse, irmãos,
Se ainda ficou alguma dúvida na sua cabeça, saiba, você não fez nada. A origem não está no homem. Sendo assim, meus irmãos, amparados pela verdade do texto bíblico, nós cremos. A salvação não começa em uma decisão humana independente de Deus. Ela não nasce da capacidade do indivíduo, é um dom de Deus, é o que diz o texto bíblico no versículo 8 ainda. Dom aponta para algo dado, não é salário, não é recompensa, não é resultado de esforço, é concedido. Isso inclui, meus irmãos, toda a realidade da salvação, desde a iniciativa até a resposta. E no versículo 9 ele vai reafirmar isso. Não por obras. Ele elimina qualquer possibilidade de misturar mérito humano com a graça divina. Nenhuma prática religiosa, nenhuma disciplina espiritual, nenhuma obediência serve como base para a salvação. As obras têm seu lugar, mas não aqui. E ele mostra então o motivo. Porque ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. Se houvesse qualquer contribuição do homem como fundamento da salvação, irmãos, haveria espaço para orgulho. Algum mérito seria reivindicado. Mas Deus, irmãos, estrutura a salvação de forma que toda a glória permaneça com Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo na nossa salvação. John Owen fala o seguinte: a fé pela qual somos salvos não é uma obra que merece a graça, mas a mão que recebe aquilo que a graça concede. Essa imagem, irmãos, ajuda a gente a entender o papel da fé. Ela não compra, ela recebe. Graça é recebida. Graça é um presente. Algo que eu não fiz nada para merecer. Aplicando esse ponto, irmãos, esse trecho, ele é muito importante. Ele revela muito do que o coração humano tende a pensar. Existe uma inclinação natural para confiar em si mesmo, para medir a vida espiritual com base no desempenho, para se sentir aceito por Deus quando tudo está indo bem, mas inseguro quando falha. Paulo direciona, irmãos, a base da salvação para outro lado, para outro lugar. A salvação está em Deus. Isso deve, irmãos, nos fazer pensar na forma como lidamos com culpa. O perdão não depende da capacidade de compensar erros. O perdão está fundamentado no presente, que é a graça de Deus para nós. Como resultado, irmãos, precisamos repensar como nós lidamos com a obediência. A obediência não é uma tentativa de conquistar a aceitação. A obediência é resposta a uma aceitação já recebida por Deus. E graça, irmãos, traz segurança. Se a salvação dependesse da habilidade, da estabilidade do homem, irmãos, ela seria instável. Mas sendo obra da graça, ela permanece firme. E isso, irmãos, remove qualquer espaço para orgulho humano. Não há superioridade envolvida. Não há mérito pessoal a ser apresentado. Tudo o que literalmente aconteceu na salvação, nós recebemos. Sendo assim, meus irmãos, a vida transformada é resultado da graça de Deus recebida pela fé e não construída pelo esforço humano. Mas agora, irmãos, o que nós fazemos com o que nós recebemos? O que você faz com a graça recebida? O que eu faço com essa graça recebida? Essa graça abundante, irmãos, que nos alcançou e nos alcança todos os dias, precisa produzir algo em nós. E aí nós chegamos ao nosso último pedacinho da nossa mensagem. Para viver uma nova vida. Olha o que diz o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Depois de afirmar, irmãos, com tanta clareza que a salvação não vem das obras, Paulo agora mostra o lugar correto delas, porque somos criação de Deus. Ele está explicando, irmãos, o que acabou de dizer. A palavra usada aqui carrega a ideia de algo feito por Deus, algo produzido por Ele. O cristão, irmãos, não é alguém que apenas mudou de comportamento, ele é resultado de uma obra de Deus. O versículo continua e ele diz: realizada em Cristo. Fomos salvos, ou porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Essa nova realidade está ligada a Cristo. Assim como nós vimos nos versículos anteriores, tudo acontece em união com Ele. A nova vida, irmãos, não existe separada de Cristo. Ela nasce dessa união. E então Paulo mostra o propósito, ainda no versículo 10, para fazermos boas obras. As boas obras aparecem aqui como consequência. Elas não são a raiz da salvação, elas são o fruto da salvação. Elas não produzem a nova vida, elas expressam a nova vida. Isso coloca, irmãos, as obras no lugar certo. Elas são necessárias, elas são esperadas, elas fazem parte da vida cristã, mas elas, irmãos, ela vem depois da graça. Mas Paulo vai mais longe. Ainda no versículo 10, ele diz: as quais Deus preparou antes. As quais Deus preparou antes, no passado. Isso mostra, irmãos, a soberania de Deus até mesmo na prática da vida cristã. Deus é soberano em todas as coisas, irmãos, inclusive nas práticas da vida cristã. Soberania de Deus, irmãos, ela não apenas salva, ela também prepara o caminho da obediência. Existe um propósito, existe uma direção. A vida cristã não é aleatória. E ele diz ainda, para nós a praticarmos, ele reafirma. Existe responsabilidade. O cristão vive de forma ativa. A nova vida se torna visível. Ela aparece nas escolhas, ela aparece nas atitudes, na forma de viver. Thomas Watson, ele diz o seguinte: boas obras não são a causa da salvação, mas são a evidência de que a fé é verdadeira. Irmãos, isso muda e isso ajuda a manter equilíbrio. A graça não elimina a obediência, ela conduz à obediência. Eu quero aplicar esse ponto aqui para nós. Existe, irmãos, e esse texto faz isso. Esse texto direciona a vida cristã para uma prática concreta. A salvação, irmãos, não termina no momento em que alguém crê. Ela se desdobra em uma nova forma de viver. Isso evita dois extremos. Atenção aqui, irmãos, está acabando. De um lado, a ideia de que as obras salvam. De um outro, a ideia de que as obras não importam de jeito nenhum. Paulo mantém as duas coisas no lugar certo. A salvação é pela graça. E essa graça agora, irmãos, conduz a uma vida transformada. Isso também confronta uma fé apenas teórica. Às vezes, irmãos, a gente tem fé, mas ela fica só na nossa mente, no nosso coração. Não sai para as mãos, não sai para os pés, não sai para os lábios. Uma fé que não se expressa na prática, irmãos, não corresponde ao que Paulo descreve aqui. A nova vida, ela aparece. A nova vida, ela é visível. Ela alcança o dia a dia. Ela traz direção. E Deus preparou essas obras no passado, como nós vimos agora. Isso significa, irmãos, que a vida cristã tem um propósito. Cada área da vida passa a ser vivida diante de Deus. Família, trabalho, relacionamentos, tudo passa a refletir essa nova vida. A vida transformada, irmãos, se torna visível em uma vida de boas obras que Deus preparou para nós vivermos. 3 aplicações para nós. Não confunda a religiosidade com vida espiritual.
Efésios 2 não diz que nós estávamos fracos, não diz que nós estávamos desmotivados, não diz que nós estávamos doentes. Paulo diz que nós estávamos mortos. Isso confronta, irmãos, uma das maiores ilusões do nosso tempo: achar que estar na igreja é o mesmo que estar em Cristo. Porque, irmãos, você pode frequentar o culto, saber cantar os hinos, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode participar de reuniões, você pode ter uma aparência de piedade e ainda assim estar espiritualmente morto. A morte, irmãos, espiritual não significa ausência de atividade religiosa. Significa ausência de vida diante de Deus. É possível ter uma rotina cristã sem conversão. É possível ter uma linguagem crentez, uma linguagem cristã sem conversão. É possível ter comportamento de crente sem ser crente, sem ter nascido de novo. E pior, meus irmãos, muitos não percebem isso porque estão tentando tratar o coração morto com remédios externos. Mas o morto não precisa de conselho. Um morto não precisa de incentivo. Um morto não precisa de melhora. Um morto precisa de ressurreição. Isso significa, irmãos, que a pergunta mais urgente não é como posso ser um cristão melhor. A pergunta mais urgente é: eu já fui vivificado por Deus ou apenas aprendi a viver como um religioso? Segundo, abandone a idolatria do eu consigo. Efésios 2, irmãos, destrói essa ideia que a salvação é um projeto de autoaperfeiçoamento. Se você ainda acha que Deus te aceita porque você melhorou, porque você se esforça, porque você não é como antes, então você ainda não entendeu o que é graça, meu irmão. O orgulho pode ser religioso, a autoconfiança pode ser espiritualizada, a carne, irmãos, também pode saber cantar, orar, servir. Mas Deus não salva quem tenta impressioná-lo. Deus nos impressiona com nossas ações, meus irmãos. Deus salva quem reconhece: eu não posso, eu não consigo, Senhor, me ajuda. Enquanto você insistir em ser o autor da sua própria mudança, você vai continuar frustrado, culpado e preso. Porque o Evangelho não começa com faça. O Evangelho começa com Deus fez. Terceiro e último, não use a graça como desculpa para viver uma vida sem frutos. Paulo deixa claro, irmãos, somos salvos pela graça, não por obras, mas essa mesma graça nos recria para as obras. Então, meu querido, minha querida, não existe cristianismo verdadeiro sem transformação visível. Não existe fé verdadeira sem mudança de direção. Não existe uma nova vida sem novos desejos. Se sua fé não muda seu caráter, se sua fé não muda sua língua, se sua fé não muda seus relacionamentos, sua pureza, sua generosidade, sua obediência, então talvez você esteja vivendo Efésios 2:10, mas ainda esteja preso a Efésios 2:1. A graça não apenas perdoa, a graça ressuscita. E quem foi ressuscitado por Cristo, irmãos, não vive mais como se estivesse no túmulo. Efésios 2, irmãos, de 1 a 10, Paulo nos conduz para um caminho muito claro. Ele começa mostrando quem nós éramos, ele mostra o que Deus fez, ele explica como isso aconteceu, e ele termina mostrando para que isso aconteceu, qual é o motivo, a razão disso acontecer. Então isso organiza, irmãos, a forma como nós entendemos a vida cristã. A transformação que nós buscamos não começa em nós, ela não nasce do nosso esforço, ela não se sustenta no nosso desempenho, ela começa quando Deus age. Sendo assim,
precisamos olhar corretamente para nós mesmos. Sem Cristo, a condição é exatamente como Paulo descreveu: morte. Com Cristo existe vida real. Mas essas duas verdades também, irmãos, nós precisamos deve nos levar a olhar corretamente para como seguimos a vida cristã. A obediência deixa de ser uma tentativa de conquistar algo. Ela passa a ser uma resposta à graça, uma resposta à misericórdia, uma resposta ao amor de Deus. Isso precisa ser trazido para o nosso dia a dia. A vida transformada não é uma ideia abstrata. Ela aparece nas decisões, ela aparece nos relacionamentos, ela aparece na forma como lidamos com o pecado, ela aparece na maneira como vivemos quando ninguém está vendo. Também ajusta a nossa forma, a forma como nós enxergamos as outras pessoas. Ninguém está um pouco melhor ou um pouco pior por natureza, meus irmãos. A diferença está entre o morto e o vivo, espiritualmente falando, não está no esforço humano, está na ação de Deus. Isso produz humildade, isso produz dependência de Deus, isso produz gratidão. Tudo nesse texto está ligado a Cristo, meus irmãos. Nós estávamos mortos, mas Cristo morreu. E porque Ele morreu, há vida disponível. Nós não tínhamos como nos levantar, mas Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, há uma nova vida. Nós não tínhamos posição diante de Deus, mas Cristo foi exaltado. E porque Cristo foi exaltado, irmãos, fomos colocados em uma posição nova. A salvação não é construída pelo homem, ela é recebida em Cristo. E a vida, irmãos, transformada que você deseja viver não começa quando você tenta mais. Ela começa quando você reconhece sua condição e descansa naquilo que Cristo fez. E a partir disso, uma nova vida começa a aparecer. Não perfeita, não sem lutas, mas uma vida real. Uma vida que caminha, uma vida que cresce, uma vida que reflete a obra de Deus. A vida transformada que Deus nos chama a viver é fruto da vida que Ele mesmo já nos deu em Cristo. Amém?